Olá, estamos aqui para mais um Vamos Falar sobre Canabidiol. Hoje vai ser um pouquinho diferente, porque eu vou fazer uma apresentação do Noeva, do espaço, que eu e a Thais idealizamos, mas vou falar um pouquinho mais sobre a psicanálise, né? Onde que entra a psicanálise dentro do Noeva, tá? Noeva, como eu expliquei, ele é uma plataforma de atendimento e ele tem algumas vertentes dentro, que são o atendimento pro canabidiol, ou seja, nós temos uma psicanalista, que sou eu, nós temos uma psiquiatra, que faz o aviamento das receitas, nós temos um médico também, um clínico geral, e temos a Thais, que é consultora de canabidiol. Hoje a Thais não pode estar presente, mas vou tentar fazer a parte dela, né? Vamos ver o que vai dar. Uhum. Então, para entender um pouquinho o que acontece dentro dessa plataforma do Noeva, né, o atendimento de psicanálise, como que um paciente para psicanálise chega no Noeva? Então, por ser uma plataforma, através de buscas na internet, e aí temos a Thais também, que faz esse direcionamento, né, até também para o Noeva. E quando o paciente chega para a psicanálise, ele chega como uma amiga minha, Lica, né, Lica, me falou, de que o paciente chega com muita dor. E aí, como direcionar esse paciente? Como direcionar esse tratamento, né? Hoje o espaço aqui, vamos falar sobre o canabidiol, ele é um pouquinho diferente, porque eu tenho a presença hoje também da Lika Tsukamoto, que é arquiteta, depois ela vai falar um pouquinho mais do trabalho dela e por que que ela está aqui hoje, e da Cíntia, que é a proprietária do Espaço Expanda, que tem tudo a ver com o nosso espaço também, né, do Nueva. Sobre a psicanálise, né? O paciente, quando ele chega, como eu disse, ele chega com muita dor, com uma demanda, às vezes ele nem sabe, a gente costuma dizer que aquele NPD, aquele negócio por dentro, ele não sabe o que ele está sentindo. E aí, como direcionar esse paciente, né? O que acontece? Às vezes ele precisa de uma intervenção medicamentosa, então aí eu encaminho para a doutora Rafaela, do Nuevo, e a doutora Rafaela vai fazer toda essa avaliação desse paciente e vai entender se ele precisa de uma intervenção medicamentosa também, né? Uma interação medicamentosa. Ou se ele precisa também de fazer exames, outros exames, porque eu sempre falo, o paciente chega às vezes com uma demanda que parece que é emocional, mas às vezes por uma disfunção da tireoide, ele já tem ali o emocional abalado. Então, a gente descarta qualquer causa física primeiro. Então, daí a importância de fazer todos os exames, ver se o paciente está bem, para depois pensar ali numa interação da medicação, né, com o psiquiatra. Depois ele chega para mim, e porque a psicanálise e a terapia com medicamento, ela tem que andar em conjunto. Então, assim, eu falo, 50% é terapia, 50% é medicação. E essa proporção vai mudando conforme o andamento. A ideia é que o paciente não precise mais de tomar medicação. Então, é uma ideia pretensiosa? É uma ideia pretensiosa, mas a ideia do Nueva é essa. E aí, às vezes, a doutora Rafaela vai falar sobre o canabidiol também, né? Se esse paciente, né, pode ser prescrito para ele o canabidiol, seja o CDB, o THC, como eu e a Thaís conversamos nos outros podcasts. Enfim, a trajetória desse paciente vai depender do trabalho que é realizado. Primeiro, a gente precisa entender o que é tanto desses psis que tem. A gente tem o psicólogo, o psicanalista, tem também o psiquiatra. Então, vamos lá. A grosso modo, porque senão a gente teria que fazer um livro, né? O psicólogo, ele vai tratar o indivíduo a partir do seu consciente. Então, a gente entra lá com terapia ocupacional, comportamental, existencial. Então, seria com esse profissional. Nós temos o psicanalista, que é no meu caso, que vai tratar do indivíduo a partir do inconsciente, ou seja, nós vamos falar de medos, traumas, desejos, tudo que está ali guardado embaixo do tapete. Depois a gente vai falar mais desse tapete, de vários tapetes, Vários né, Lick? tapetes. Aham. E aí depois a gente tem o psiquiatra. O psiquiatra é um profissional formado em medicina
que vai tratar das comorbidades da mente, da saúde mental. Então, ele pode prescrever a medicação. Então, quem vai prescrever, e eu gosto de frisar muito isso, o canabidiol, não é o amigo, né? Aquele que tem uma vendinha, não é a vizinha, não. Tem que ser prescrito por um psiquiatra. A coisa é séria, porque a gente tem reparado nas nossas pesquisas que está sendo confundido com uso recreativo. E não é muito sério, não tem nada a ver com uso recreativo, tá? E aí nós temos então a separação do que é então, Priscila? Como é que eu vou saber se a minha demanda é do inconsciente ou se é do consciente? Isso a gente só vai saber na sessão, eu costumo chamar carinhosamente sessão zero. A sessão zero é uma apresentação. Por quê? Primeiro, eu preciso saber que demanda que esse paciente traz, para ver se ele vai se tornar um analisante. Ele deixa de ser paciente, ele passa a ser analisante. E aí depois eu vou ver se essa demanda dele é de ordem emocional, se é de ordem física, às vezes vem para mim primeiro, aí depois eu tenho que encaminhar, né? Então, se é de ordem física. E aí, vamos lá. Como perceber se o paciente está falando a partir do consciente ou a partir do inconsciente? Então, eu, como boa lacaniana que sou, agora entrando por vias do Jung, conhecendo cada vez mais que o psicanalista vai sempre ser um ser informação, buscando entendimento cada vez mais. Nós temos duas falas quando a gente fala do momento da sessão. Nós temos a fala plena e a fala vazia. Embora o nome fala vazia pareça ser algo que não é importante, é extremamente importante. E essa fala vazia que é a fala do consciente. Quando o paciente vem e fala assim, preciso desabafar, preciso botar para fora tudo aquilo. E aí ele vai, fala. Esse processo que vai de 20 minutos, 1 hora, às vezes 1 hora e meia. Em 1 hora e meia, a gente não consegue acessar o inconsciente, está ali só naquela demanda de botar para fora. Fala que eu te escuto pacientemente, acolhe aquela dor, aquela demanda, tudo isso. E isso é um momento importantíssimo. Mas depois nós temos também a fala plena. A fala plena é quando ele falou do inconsciente, a partir do inconsciente. E como que a gente vai saber que essa fala foi do inconsciente? Então, a gente tem ali várias técnicas para isso, né? Saber se ele está sendo muito repetitivo em algumas palavras, saber se ele está entrando em contradição, se ele está negando muito alguma coisa, se ele está falando determinadamente de uma pessoa em específico, não para de falar daquela pessoa, se ele conta um sonho, a gente costuma dizer que sonho é um presente que o paciente traz, né? Que é o material do inconsciente, ou se ele está fazendo muita piada. Faz-me que piada também é uma forma do inconsciente se comunicar com a gente. Então, e depois a gente vai pensar nos tempos da análise. Nós temos o primeiro tempo, o segundo tempo, o terceiro. O primeiro tempo é o tempo da fala livre, onde ele se expressa, tudo. O trabalho é feito muito mais pelo paciente, o analisante, do que pelo próprio profissional. Porque essa fala, ele tem que ser livre, ele tem que saber que ele pode falar o que ele quiser, como ele quiser, inclusive não falar nada. O silêncio comunica muito também. E aí depois nós temos o segundo momento, que é o momento da interpretação. E a interpretação não é minha, não é do analista. A interpretação a gente joga pro analisante. E como? Né? Como que vai fazer isso? Porque se eu fizer, eu farei com os meus significantes. Aí estarei me analisando. Não, eu tenho que fazer com que ele consiga interpretar essas falas com os significantes dele. Então, ele vai ter vários significantes, uma cadeia de significantes. E o terceiro tempo, que é o tempo da elaboração, ou seja, eu trouxe essa demanda, eu entendi, eu falei um pouco sobre ela, interpretei, mas e agora? O que eu faço com isso? Essa é a lição de casa. E falando em tempo de psicanálise, principalmente no meu caso, como lacaniana, às vezes isso acontece, a fala plena, em 20 minutos.
Chegou assim 15:10. Às vezes ela é em 40 minutos, às vezes 1 hora. Eu, às vezes, quando eu vejo que vai sair, eu estendo até 1 hora e meia, já cheguei a ficar 2 horas. E aí vem a fala plena. Quando vem a fala plena, é o momento da intervenção. E aí a gente meio que encerra a sessão para o paciente ver como que aquilo vai reverberar, como é que vai, né? Como analista, a gente também está em análise. Muitas vezes já aconteceu comigo de olhar para o meu analista e de falar para ele: quem você pensa que você é para falar comigo desse jeito? Como assim? Terminou a sessão no auge do meu sentir. E aí descia as escadas, lembra da palavra escadas, tá? Descia as escadas ali, nervosa, para depois de uma semana voltar lá. Você tinha razão, vamos conversar mais sobre isso. Entendi que algo precisa ser elaborado. Então tem isso. E como não podia deixar de ser agora, né, o momento e o tema norteador aqui é a arquitetura. Aí, de repente, me jogaram nessa bomba assim na mão. Priscila, olha, o próximo tema norteador é a O arquitetura. que Oi? que, o que que isso tem a ver com terapia, né? Como é que eu vou colocar isso na minha pauta? E você para e começa a refletir assim, tá, o que eu entendo de terapia e arquitetura? Arquitetura, para mim, assim, eu sempre penso, é a construção de uma casa. Desculpa, tá? É um espaço É um físico, né? espaço físico. E eu falei, tá, como é que é o espaço físico da terapia? Então, quando eu me formei, né, foi bem na época da pandemia. Os meus primeiros passos em psicanálise em si foi durante a pandemia. E o espaço físico estava, então, totalmente alterado. Ele não era mais espaço físico, ele era espaço virtual. Então, como compor, né, um setting analítico, que é o ambiente, no virtual? Eu lembro dos professores, porque era tudo muito novo. É claro que já tinham aqueles pacientes que faziam atendimento de forma virtual, aqueles que, por exemplo, têm agorafobia, que não consegue sair de casa, fobia social, né? Ou qualquer outra, uma viagem. Então, abria-se essa sessão para ter o atendimento virtual. Mas, de repente, não era mais exceção, era regra. Então, como organizar esse setting analítico? Então, o setting analítico físico da psicanálise tem aquele, né, o consciente coletivo de que Freud, então tem que ter um divã. Então, tem a poltrona do analista segurando o seu caderninho, né? E o divã para o paciente deitar, ou a poltrona para ele se acomodar. E aquela conversa que, quando entra por vias do inconsciente, já não é olho no olho, ela é viradinha. Não tem a conexão. Não tem a conexão direta. Então, poxa, o espaço virtual oferece nada mais nada menos do que exatamente isso. Então, foi muito fácil se ambientar, né, com isso. Mas, o set analítico, ou seja, o consultório, né, como eu falei, tem o divã, tem e era, no meu caso, né, na minha formação, era recomendado que a gente não mudasse nada no set analítico. Para quando o paciente chegar, ele já saber o que ele vai encontrar, porque ele não precisa se incomodar com aquela mudança, porque ele já está incomodado com as mudanças internas. Então, havia essa fala. Então, quando a gente ia compor o setting virtual, então nós tínhamos que focalizar a câmera de forma que a porta fechada aparecesse, para ele se sentir seguro, né? Que olha, ela está num quartinho fechado, como se estivesse comigo. Só eu e ela. Só eu e ela. Olha como o ambiente influencia Exato. o espaço de atendimento. Exatamente. E eu tenho uma história muito interessante em relação a isso, porque foi quando as portas vão se abrindo. Eu tinha uma paciente que ela já tinha, antes da pandemia, né, essa fobia, então ela já ficava dentro do quartinho dela, ela já não saía, já não saía. Então, era o espaço dela, mas era um espaço que incomodava. Por quê? Na porta do quarto dela estava lá escrito um nome que ela não entendia como sendo o nome dela.
Era o nome dela de registro, mas ela não entendia aquele nome como dela. Sim. Aquilo a incomodava. Então, entrar naquele quarto com aquela plaquinha foi preciso, assim, ela entender e eu falar: olha, mas esse é seu espaço, é o nosso espaço. E ela chegou e falou: não, não é. Daí eu falei: mas o que que precisa, né, para ser? Preciso tirar esse nome da porta. Eu falei: então tira esse nome da... Mas foi uma placa que a minha mãe trouxe de Paris. Não tem problema, dá para sua mãe guardar. E foi que tirou a plaquinha. E aí ela percebeu que aí o espaço dela não era só mais aquele. Na vida dela, o espaço dela era dentro da casa. Que incrível isso. E aí eu percebi que, olha lá, o movimento terapêutico estava acontecendo a partir da porta. Então, muito tinha, né, que se pensar naquilo. Bom, saindo já do momento pandêmico, a gente, né, voltou-se para o consultório. Eu mantive alguns pacientes, porque nesse movimento que eu tinha paciente fora, eu sou de São Paulo, né, de São José dos Campos, eu tinha paciente no Nordeste, eu tinha paciente fora do Brasil, eu tinha paciente da minha cidade. Então, o online, o virtual era muito prático, muito fácil e funcionava e funciona muito bem. Mas tem algo do presencial que não tem preço, que é o espaço físico, que é o estar com o outro. Então, mesmo esses meus pacientes, eu promovo com eles mais de uma vez por ano um encontro presencial. Porque para eles, sabe, eles se colocarem, você existe mesmo? Poxa, você é mais baixinha do que eu imaginava. Isso. Ainda bem que eles estão falando que é mais gordinha, né? Mas é mais baixinha do que eu imaginava, né? Porque aquele ser é tão grande dentro daquele espacinho, né? Que quando a gente vê na vida real, é um ser de carne e osso como eu. Então, é isso, e então ultrapassa barreiras, né? E aí, aproveitando, então, assim, para trazer, né, a Lica, então, para essa conversa, né? O espaço. Porque eu percebi que o meu espaço como analista dentro de um consultório começou a me incomodar. Aquilo que eu tinha como ambiente tão asséptico, sabe? Clean, que parece. Era o chamado, né? Dos anos 90, 2000, coisa clean. E aquilo começou a me incomodar. Bom, vou falar primeiramente do Se meu apresenta um repertório aqui. pouquinho. Lica, Tsukamoto Arquitetura, há quase 20 anos na carreira, trabalhando estritamente no ambiente residencial. E nesse repertório, né, porque que tem tudo a ver com esse espaço de terapia, as primeiras coisas que eu percebi dentro da carreira que não era só sobre fazer o espaço físico, parede, teto, piso, né? Era muito mais do que isso. A demanda dos clientes era estritamente emocional, né? De pertencimento dentro dos espaços. Não era só sobre o espaço, é sobre o lugar. Há uma diferença entre espaço e lugar. O espaço físico, parede, piso, teto, e o lugar. O lugar seria o espaço que esse indivíduo vai ocupar e como ela vai ocupar, né? É inerente ao ser humano, né? Depois do corpo físico que a gente ocupa aqui, tem o espaço físico, né? E o quanto o espaço físico hoje em dia ele impacta emocionalmente, né? E tem um tema que, né, que eu gostaria de trazer, que é sobre neuroarquitetura. É um tema muito novo na profissão, onde na arquitetura não se estuda só a parte técnica, trazendo as técnicas construtivas, mas trazendo espaços onde impactem o emocional de quem vai ocupar esse espaço. E esse espaço influencia emocionalmente no indivíduo, né? Então, dentro das minhas experiências, o que os clientes traziam de demanda é: eu quero uma casa bonita. E eu perguntava: o que é significante de casa bonita para esse cliente? E a gente vai fazendo entrevista, elaborando durante esse processo de desenvolvimento do projeto, né, de desenvolver esse espaço. E na hora você descobre que o bonito para ele, na verdade, ele estava querendo fazer uma casa com capa de revista, que na verdade era para
externalizar uma visão para o outro. Eu via que as pessoas confundiam muito o seu emocional na hora de interpretar os seus ambientes. Então, nós não estávamos falando de nada muito técnico, e sim o emocional desse cliente, né? Então, eu percebi que tinha que fazer um trabalho mais assim do que a parte técnica. Você já chegou a ouvir o seguinte comentário, né? Que um arquiteto é meio que terapeuta também? Isso, já escutei e muito. Acredito que quase todos os profissionais hoje têm que ter um pouco de conhecimento aí de terapia, gente, para dar conta. Porque nós lidamos com seres humanos, né? E cada um tem seu significante, sua interpretação, como ele vê o mundo. E isso não seria muito diferente, principalmente atendendo residências, lar. A gente pega muito na intimidade da pessoa, né? Mais do que falar sobre uma construção, algo material, físico, é o que ele vive dentro dessa intimidade, depois do nosso corpo, aonde que a gente expõe a intimidade? Dentro da nossa casa. E mediar conflitos também, né? Isso, já teve muitos conflitos com clientes, onde quando você atende a família, você começa a entender a dinâmica, a intimidade. Então, tem desacordos por conta de levantar um orçamento, de como que vai ser o De escolher processo. uma cor de parede, né? Isso. Um piso. E quando começam esses conflitos durante o processo de amadurecimento, durante o projeto e a construção, nunca tem a ver sobre a parte de arquitetura. Tem a ver com os conflitos emocionais dentro dessa família que eu estou atendendo, né? E isso me trouxe, assim, muita vontade de colocar isso em prática, a parte terapêutica. Aí, nesse caso, comecei a ser como fala, uma curiosa, né? Na parte de psicologia, né? Faço terapia hoje e Eu já ia perguntar se ela faz terapia. Isso, eu estou na psicanálise, já passei por TCC já também, que é psicologia. E eu vejo o quanto uma coisa tem a ver com outra e como pode ser contribuído para atender os clientes na hora de fazer esses espaços físicos, né? O espaço físico, na verdade, ele é uma extensão do ser. É a emoção, é o sentir, né? Para ela se expressar em meio material, que é o ambiente, né? O quanto isso impacta, né? E falando em neuroarquitetura, é uma área nova que é justamente criar esse espaço para bem-estar e buscar conduzir esses clientes para que a gente consiga fazer um projeto que tenha a identidade deles, que consiga desfazer essas ideias mais superficiais que os clientes trazem, elas não elaboraram emocionalmente todo esse processo, né? Então, quando eu coloco o cliente para fazer aquele processo de entendimento emocional do porquê que ele quer aquela cor, para quem que é a casa exatamente, porque às vezes eles estão fazendo a casa não para eles, se esquecem de colocar a sua identidade. Então, é como se fosse uma terapia, né? Junto com o cliente. Então, a neuroarquitetura faz toda essa intermediação para dar apoio, né, na hora de executar um espaço físico, que é muito além de paredes. É né? muito interessante isso que você está falando, mas assim, eu vou pimentar um pouquinho, como todo terapeuta gosta de ir lá e buscar. Você disse que já fez terapia, mais de um tipo de terapia. Sim. Como é que eram esses espaços terapêuticos? Olha, na minha visão, já passei por espaços que são muito assépticos, com cara de clínica, né? Onde tem aquela recepção, aquele espaço que parece que você chega para realmente ir diretamente para a fonte da dor, porque a gente está indo para a terapia para tratar dor, desafios, enfim, né? E quando você chega, tem aquele espaço recepção e sala. Não há um espaço de respiro, de preparação para ambiente, né? Aí é onde eu entro sobre quanto
um espaço estudado com neuroarquitetura e também vou trazer sobre biofilia, para preparar o espaço, porque não adianta o paciente chegar no espaço físico por um atendimento se ele não chega de corpo, alma e mente. Eu ia falar agora dos corpos, e ela falou exatamente os A corpos. descompressão, né? Você já está vindo do ambiente, a gente fala da importância do ambiente para a gente, né? Estudos comprovam que a saúde mental está muito vinculada ao ambiente onde você convive, onde você está inserido, né? Desde o familiar até o profissional, o ambiente que você circula no seu dia a dia. Aí você vai para um ambiente de cura e de tratamento e não há essa descompressão. É como se você saísse de um caixote e caísse em outro caixote. Sim. Exatamente. E eu fico pensando assim, porque eu também passei por diversos terapeutas até me encontrar, né, na análise, e eu lembro que, na totalidade, no meu caso, todos eles eram as clínicas que eu entrava, a primeira pressão que eu tinha, parece que eu estou no hospital. Parece que daqui eu estou indo para uma cirurgia da minha cabeça. E já existe uma resistência natural à terapia, é uma resistência natural, que a gente já tende a buscar ajuda. Aí você chega num local com uma recepcionista e todo mundo sentado numa salinha, e uns um olhando para a cara do outro e julgando mesmo sem querer, e aí te chamam pelo seu nome, né? E você é direcionado a uma sala pequena, apertada, ali você com o terapeuta. Isso é natural para o desconforto. Não tem um relaxamento, não existe. Como que você vai relaxar num ambiente desse? Eu lembro que na época que eu estava cursando, né, psicanálise, tinha um dos alunos que ele fazia também, como todos, atendimento online. O dia que ele abriu a câmera dele, né, pra gente, ele estava num sítio. E aí tinha aquelas árvores balançando, atrás passarinho cantando. Eu falei, como assim? Cadê a porta? Olha a porta fechada, Porta fechada, com chave trancada. cadeado. Né? E ele estava ali numa plenitude tão grande que naquele primeiro momento eu confesso que eu fiquei perdida. Falei assim, não, peraí, mas me falaram que tinha que ser um ambiente assim, assim, assado. Como é que essa pessoa está assim? E os olhinhos dos professores da prefeitura estavam brilhando com aquilo, porque eles Ele também não falou, estavam Eu acostumados. não uso porta. Pois é. Eu estou acampada, não Né? tem porta. Pula a cerca que Sim. entra. Esse paciente, quando ele chega, a gente precisa começar a mudar a mentalidade para ele começar a fazer a descompressão. E quando ele se conecta com esse espaço físico, a gente pode ajudar muito com alguns elementos durante a porta até a caminhada da sala, ter elementos onde começa a estimular sensorialmente, né? E começar a colocar ele no espaço de intimidade, porque espaço de terapia é espaço de intimidade, onde a pessoa vai ficar vulnerável. E imagina, quando eu ia para terapia, às vezes saía do trabalho na correria, eu chegava naquele 220. Aí eu chegava e já tinha outra pressão. Nossa, cheguei numa clínica, recepção, uma salinha, então queria um espaço assim onde não dá tempo de você acalmar, de se centrar, né? E olhar aquele espaço de terapia como um espaço de relaxamento, Então, né? muitas vezes esse tempo, ele até é promovido, né? Enquanto você está nessa salinha, você tem um tempo de espera, né? Até que o outro paciente saia e que você entre. E Então, talvez esse momento, nesse espaço asséptico, talvez seja de uma tortura. Para alguns, não. sim. Né, que vivem naquela correria, é aquilo que eles querem. Aqueles 15 minutos antes da terapia, para mim, é relaxante. Mas para outros, é totalmente contraditório. Eu penso assim nos espaços que elas não precisam ser rígidas, né? Exemplo, você chega num espaço terapêutico onde tem um jardim, aí eu vou falar um pouquinho sobre biofilia, né? Primeiro, explica pra gente o que é biofilia. Sim. Biofilia nada mais do que é você inserir, porque querendo ou não, todos nós temos o arquétipo da natureza, isso independente de qualquer um. Nós temos, né, uma identificação de descompressão a partir da natureza, né, o bem-estar que ela traz.
Biofilia nada mais do que é aplicar elementos que lembrem a própria natureza dentro dos ambientes para proporcionar essa conexão mais profunda, né, do que esses ambientes assépticos, né? Desde que seja textura de madeira, vegetação, não precisa ser só planta, mas formas mais orgânicas, porque às vezes a gente chega numa arquitetura, numa decoração muito rígida, muito reta, sem identidade, então às vezes a gente coloca curvaturas que lembrem os movimentos orgânicos da natureza, uso da água, iluminação natural, trazer o sol, aroma também, né? Então, são elementos da natureza inseridos no convívio do ser humano, que isso é da nossa natureza, que consigam inconscientemente que esse ambiente seja mais salubre, que inconscientemente proporcione um bem-estar, né? E, exemplo, não precisa ser um espaço onde tem uma recepção dentro de um espaço terapêutico e depois ela vai para a próxima etapa, né? No caso do espaço da Cíntia, a gente passa por um jardim, né? Tem um momento que quando você chega, você não está chegando numa clínica com aquela fachada escrito clínica, não. Você tem um espaço onde você já começa a caminhar por um jardim, começa a respirar. Teu cachorro que te Teu cachorro. você. Eu vou aproveitar então já para trazer a Cíntia. Sim. Né, Cíntia? Fala um pouquinho de você primeiro, depois do seu espaço. Verdade. Gente, eu sou uma buscadora, né? Você está falando aqui de buscar respostas, de consciente, de inconsciente, né? Eu atuo na área de comunicação há mais de 30 anos, sou jornalista de formação, mas me vi, né, olhando muito para as minhas questões e busquei terapia, busquei autoconhecimento, não paro, isso é eterno. E hoje eu estou analista comportamental, sou master em PNL, né, atuo com reprogramação mental, reprogramação emocional, trabalho pela minha empresa, né, de comunicação, dando palestras, treinamentos, cursos, mentorias, e eu gosto muito de trabalhar com destravar da comunicação. Você falou muito do inconsciente. E não conseguir comunicar bem, gente, ter vergonha, ter medo, ficar nervoso, é inconsciente, é um processo que vem de algo, tem uma raiz isso. E aí você vai para um curso de oratório super técnico, né? E vão falar, põe a mão aqui, olha para tal lugar. E não é isso, não vai adiantar. Se você não entender por que você tem vergonha, por que você tem medo, você vai continuar falhando, né? O Espaço Expanda surgiu de um desejo meu muito forte de unir pessoas que acreditam no desenvolvimento humano, de uma visão totalmente espiritualista, sem uma crença vinculada, mas trazer profissionais das diversas áreas, inclusive a Priscila está atendendo lá, que podem abraçar, acolher pessoas em suas dores, em suas necessidades e oferecer ferramentas. Eu acredito que toda terapia, todo movimento que a gente faz de formação para o outro, de levar um conteúdo, é válido desde que a gente olhe como ferramenta. A gente precisa de ferramental para lidar com os desafios que a gente enfrenta hoje no mundo. Só que eu não queria um espaço padronizado, né, comum, não queria um coworking, não queria também uma clínica. Espaço asséptico, né? Aí eu falei, gente, a casa da vovó. Eu amo isso. Tem uma boa memória de uma casa de vó, mesmo que não seja da sua, da avó de alguém, de uma avó. E a gente fala de espaço com memória afetiva. Isso, memória afetiva. E quando as pessoas vão lá hoje, a Lika falou uma coisa que me veio na hora, essa frase que eu escuto muito de quem tem ido lá. Nossa, o espaço é a sua cara. Por que a minha cara? Porque o espaço ele é orgânico. Ele tem os quadros que eu ganhei de casamento, ele tem fotos na parede, ele tem meu cachorro, ele tem... Ele é emprestado, o hot dog. Eu cuido. E que todo mundo que vai lá, porque é espaço colaborativo.
todo mundo que pisa lá colabora para a formação orgânica desse espaço e energético. Eu levo minha energia. E Perfeito. eu tô lá para quê? Com que propósito? A associação, você loca a sala? Não loco salas. Eu cobro uma taxa de manutenção, porque eu acredito que é um ecossistema, e ecossistema precisa de movimento. Eu não posso engessar. Ele é vivo. Não pode, ele é vivo. Então eu não posso ficar. Ai, só você usa essa sala aqui, ela é sua, nada é de ninguém ali, é tudo coletivo, né? Essa que é a ideia da coletividade, algo que a gente precisa resgatar. O Perfeito. ser humano se Cíntia, fechou na caverna. vou dar uma seguradinha agora, Tá bom. e aí depois a gente volta já linkando tudo isso que a Lica vem falando da biofilia, da como é que é? Neuroarquitetura. Neuroarquitetura, linkando aí com o espaço específico que é a Cíntia, porque eu quero esmiuçar bastante, porque eu costumo dizer que o espaço da Cíntia é um pedacinho do campo dentro da cidade. É verdade. Certo? A gente já volta. É